Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 14 de abril de 2025, Semana Santa, segunda-feira. Entramos, a partir de ontem, na Semana Santa específica. Essa semana onde a Igreja reflete toda a profundidade do amor e doação de Jesus Cristo, a misericórdia de Deus. Então, é a semana mais importante da vida de qualquer cristão. Santo do dia, Santa Ludovina, invocada como intercessora dos doentes crônicos. Isso acontece no século XIV, Holanda. Santa Ludovina nasceu em 1380. Sua família era humilde, caridosa e principalmente riquíssima em espiritualidade. Tinha uma forte intimidade com a cruz do Senhor. Santa Ludovina pautava a sua vida pela ciência da cruz. Enfrentou vários desafios, uma longa doença na sua adolescência. Ao longo de sua vida, foi incompreendida por muitos e até acusada de mentirosa devido a seus dons, né? A sua intimidade com Jesus Cristo na sua oração. Seu legado não para por aí. Diante de todas as realidades, a jovem resolveu dar a mesma resposta de Jesus no alto da cruz. Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa. Enxergando todas essas realidades, a partir do perdão, né, e na sua vida santa, a santa oferecia todas as suas dores pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Por fim, não podia mais, não pedia mais que o Senhor aliviasse suas dores. Foram todas essas consagradas a Deus, pois todas as coisas eram ordenadas para o amor. Concedei-nos, pela prece de Santa Ludovina, que soube manter a serenidade durante sua enfermidade, a paciência para enfrentar com coragem a paz, as dores e as tristezas que surgem na nossa realidade da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Ludovina, invocada como intercessora dos doentes crônicos, rogai por nós. E oferecemos a Deus todas as nossos doentes, né? Os nossos familiares doentes, todas aquelas pessoas que agora recebem o consolo, a misericórdia de Deus no leito da cama. Amém. Dentro da liturgia de hoje, nós vamos ver em Isaías 42, que fala do servo eleito e servo perfeito. E veja, o profeta, ele escreve detalhes da pessoa de Jesus, do seu comportamento, do seu aspecto físico e tudo mais. E isso há quase 700 anos antes de Jesus. São detalhes impressionantes e da profecia sobre Jesus. O salmo de hoje vai nos falar: o Senhor é minha luz e salvação. Então, eu sou agora, se revela nesse salmo, não, nesse salmo como a luz. E no evangelho de hoje, que nós vamos encontrar três características muito grandes. Primeiro, Jesus se senta, né? Procura o seu amigo para cear com ele. Depois, seus pés são lavados com perfume. E depois, um outro aspecto desse evangelho é que quando as autoridades mandam matar Lázaro, amigo de Jesus. Então, isso nos reflete que ser amigo de Jesus incomoda as autoridades. Então, muitas vezes, podemos ser perseguidos, não pelo nome de Jesus apenas, mas por ser amigo de Jesus, né? Então, ouçamos com atenção a santa palavra de hoje. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas.
Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, quanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero chamar a atenção no versículo 9. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, olha só, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, nós somos também instrumentos na mão de Deus para levar as pessoas a Jesus. Então, eles foram não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, porque Lázaro teria recebido a graça da ressurreição. Então, era um testemunho vivo de Jesus. Então, muitos, às vezes, nos procuram. Você que é pai, você que é mãe, por exemplo, seus filhos te procuram. Eles ainda não procuram Jesus, mas eles
por causa do papai, por causa da mamãe, ele encontra Jesus. Por causa do titio, por causa da titia, a criança encontra Jesus. A importância que nós temos de sermos testemunhos vivos do Senhor, porque quem olha para aquele homem, para aquela mulher convertida, encontra Jesus. Então, você que exerce uma liderança na igreja, seja no serviço, na pastoral, nos movimentos, então, muitos vão em função do que se ouve, o que se faz naquele serviço pastoral, movimento, encontram Jesus. Então é assim, as pessoas se aproximam, muitos se aproximaram, não por causa de Jesus, mas por causa de Lázaro, porque Lázaro estava dentro de uma realidade deles, né? Jesus talvez estava ali um pouco distante, compreender a pessoa do Messias, mas por causa de Lázaro encontraram Jesus. Outro aspecto deste evangelho é Maria, mais uma vez, ela surpreende, né? Enquanto Marta servia a Lázaro e a Jesus e seus convidados, Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro, foi lá e ungiu os pés de Jesus. A função de Marta é importantíssima. Nós temos que ser ora Marta, ora Maria. Nós precisamos servir a mesa. Nós precisamos, os ministros extraordinários da comunhão, preparar ali todo o altar, preparar toda a movimentação que acontece em torno, preparando aí o sacrifício. Precisamos de toda uma estrutura, né, de serviço à igreja, mas também precisamos ungir, precisamos destacar a presença de Jesus Cristo no nosso meio. Então, Marta servia e Maria fazia essa experiência de mostrar e exaltar o nome de Jesus. Nós temos que ter um pouco de Marta e um pouco de Maria. Mas quero chamar a atenção na primeira leitura de hoje, onde nós vamos ver a profecia de Isaías sobre Jesus Cristo. Então, eis o meu servo, eu o recebo. É Deus que fala. Eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Pus meu espírito nele, sobre ele, e ele promoverá o julgamento das nações. Então a igreja prepara e vem nos preparando para receber o Cristo que há de julgar os vivos e os mortos. Nessa Semana Santa, nesse tempo onde Jesus se revela como Messias e também como Salvador do mundo, encontra no madeiro, encontra na sua crucificação a plenitude da misericórdia, do amor de Deus por cada um de nós, porque é necessária a ressurreição de Jesus, para que inicie-se, pela sua misericórdia, a ressurreição de todos aqueles que morrem em Jesus, que são batizados em Jesus. Em tese, em tese teológica, só houve ressurreição após a ressurreição de Cristo. Todos aqueles que morreram antes de Jesus permaneceram na mansão dos mortos. Mas em Jesus inaugura-se um novo tempo, uma nova oportunidade, né? Pela misericórdia, quando o Senhor ressuscita. Agora, todos nós que morremos no batismo, agora nós morremos e somos ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou. Então era necessária essa morte de cruz, porque o sangue de Jesus, libertador de Jesus, desceu à mansão dos mortos. Quando Caim matou Abel, a terra sugou o sangue de Abel. Então aquele foi um ato de vingança, um ato de pecado. Caim matou Abel. Agora a humanidade mata Jesus, que se doa em comunhão, em misericórdia.
e o sangue misericordioso divino já não é mais o sangue de Abel, mas o sangue de Jesus. A terra também suga este sangue misericordioso atravessa a mansão dos mortos, né? E é esse sangue misericordioso, esse sangue do sacrifício que nos traz de volta a oportunidade da ressurreição. Se Jesus não tivesse morrido, não teríamos ressurreição, né? Seria o tempo final, acabou, né? Julgamento final, mas pela morte de Jesus, nós, agora desta geração e gerações futuras, encontramos a esperança da salvação e da nossa ressurreição. Por isso, a Semana Santa tem essa importância para o cristão. E o Salmo nos traz isso, né? O Senhor é minha luz e salvação. Então, eis aqui a luz, a salvação. E quero encerrar a reflexão de hoje destacando Santa Ludovina, ela que se ofereceu assim. Muitos procuraram também Santa Ludovina, como muitos procuraram Lázaro e encontraram Jesus, muitos procuraram Santa Ludovina, né? E encontraram Jesus. Assim também, como Lázaro atraiu para si a inveja e o perigo, e inclusive a morte de Lázaro, né? Porque eles desejaram matar Lázaro, porque Lázaro é um testemunho vivo de Jesus, assim também Santa Ludovina foi perseguida, foi tida como mentirosa, trapaceira, porque muitos invejavam, porque ela nela encontrava a pessoa de Jesus. E quando nós refletimos Jesus, quando somos amigos de Jesus, corremos o risco de sermos perseguidos. Mas que o Espírito Santo possa agora nos dar motivação nova e nos colocarmos hoje como Maria, ungindo o pé de Jesus. Nos colocarmos hoje como Marta, aquela que serve, aquela que atende às necessidades da Igreja de Jesus, e nos colocarmos também corajosamente na pessoa de Lázaro, aquele amigo de Jesus que mostra e reflete o poder de Deus entre nós. Então, que Deus nos abençoe. É Semana Santa, é hora de servir, adorar e é hora de refletir Jesus em nossas vidas. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um anunciador, um pregador, um anunciador da Boa Nova. Divulgue em suas redes sociais este estudo bíblico, esta pregação, este ensino, para que mais corações escolham servir, amar e testemunhar Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.